Olá, pessoal do sétimo ano. Sou a professora Ângela, da Escola Municipal Padre Leonel Franca, e vamos mais uma vez comentar e estudar o material de complementação desta semana, que vai de 14 a 18 de setembro. E a parte de ciências começa lá na página 9 e vamos conversar um pouquinho sobre um dos biomas brasileiros. Vamos lá? Antes de começar, que tal ouvir o podcast sugerido no seu material? O link para acesso estará na descrição deste vídeo e também está disponível no seu material. Agora, que tal falarmos um pouquinho sobre a música tema do material desta semana? Você sabe a história que está por trás da música Luísa de Tom Jobim? Bom, antes de contar para vocês, vamos ler um trechinho da letra desta canção. Se quiser, você poderá acessar o link que estará na descrição deste vídeo e ouvir a música, interpretada por Edu Lobo e Tom Jobim. Luísa, de Tom Jobim. Rua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela. Tão redonda a lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento. E no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz para te esquecer, Luísa. Tom Jobim compôs a música Luísa especialmente para ser o tema da novela Brilhante, tendo como pano de fundo a beleza exuberante de Vera Fischer, que estava no auge da sua jovialidade, e tendo como fio condutor de toda a trama o comércio de joias e pedras preciosas e o mistério sobre uma jazida de esmeraldas no Pantanal. E você, conhece o Pantanal? Vamos aprender um pouco mais sobre esse magnífico bioma? Então, venham comigo! Veremos algumas informações deste incrível bioma brasileiro, suas principais características, fauna, flora, solo, relevo, hidrografia e clima. Beleza? Vamos lá? O Pantanal é um bioma que se localiza na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se em território boliviano e paraguaio. É considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Esse bioma continental é considerado de menor extensão territorial no Brasil. Segundo dados do IBGE, a sua área aproximada é de 150.355 km², ocupando assim 1,76% da área total do território brasileiro, menos de 2% do território. Em seu espaço territorial, o bioma, que é uma planície aluvial bem planinha, é influenciado por rios que drenam a bacia do Alto do Paraguai. Por sua rica biodiversidade e importância ambiental, em 2001 foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: a Amazônia, lá no norte, o Cerrado e a Mata Atlântica. Além disso, sofre influência do bioma Chaco, nome dado ao Pantanal, localizado no norte do Paraguai e no leste da Bolívia. Como o próprio nome diz, é um grande pântano, tendo como características o alagamento de suas planícies durante os períodos de chuva, que vai de outubro a abril, quando o nível dos rios na bacia do Paraguai aumenta e inunda a planície, cobrindo até 2/3 da área pantaneira. É um bioma que corre grandes riscos, principalmente devido ao avanço da agropecuária. A fauna do Pantanal é riquíssima e bem diversificada, apresentando um grande número de aves, cerca de 463 espécies, e também uma grande quantidade de peixes, devido à água ser um grande fator abundante neste ecossistema. São cerca de 263 espécies, além de 41 espécies de anfíbios,
1.100 de borboletas, 113 de répteis e 132 espécies de mamíferos, sendo 2 endêmicas, e todas vivem nas matas de galerias e matas ciliares que circundam o leito dos rios. Dentre os vários animais do Pantanal, podemos destacar o jacaré do Pantanal, o tuiuiu ou jaburu, que é a ave símbolo do Pantanal, o cervo do Pantanal, que é uma espécie ameaçada de extinção, assim como a ariranha e o jabuti do cerrado, a arara azul grande, que é um dos maiores alvos do comércio ilegal de aves e também está ameaçada de extinção, além de serpentes, capivaras, araraúna, papagaio, tucano, veado, colhereiro, onça, macaco, falcões, garças, jaguatiricas e muitos outros animais. A vegetação é um conjunto de diversas paisagens devido à proximidade com outros biomas, o que faz com que o Pantanal apresente algumas formações vegetais próximas às da Amazônia, como as que aparecem em terrenos alagados, e outras parecidas com as do Cerrado, como nos campos não inundados ou nas matas de galeria. Nas matas de galeria ou ciliares, que ficam nas margens dos rios, cresce uma floresta densa, com genipapos, figueiras, ingazeiros, palmeiras e pau de formiga, que é uma árvore que tem o seu tronco oco e serve de abrigo para espécies de formiga. Nas áreas alagadas, raramente semelhantes aos campos limpos do bioma cerrado, aparecem tapetes de gramíneas. Em locais nunca alagados, aparecem árvores grandes, como o carandá, o buriti e os ipês, com flores rosas, lilás e roxas. Nos terrenos alagados, constantemente, são encontrados vegetais aquáticos flutuantes, como o aguapé e a erva de Santa Luzia, além de vegetais fixos com folhas imersas, como a sagitária, e plantas que permanecem submersas, como a combomba e a utriculária. Existem ainda na paisagem pantaneira matas conhecidas como paratudais. Nessas matas crescem árvores com cascas espessas, rugosas e com galhos retorcidos. Nelas predominam os ipês amarelos, conhecidos na região como paratudo, devido ao fato de que os pantaneiros do Brasil mascam a casca como remédio para problemas no estômago, antivermífugo, diabetes, inflamações e febres. O manduvi é uma das maiores árvores pantaneiras e ocorre nas áreas não inundáveis, como as cordilheiras. Segundo a Embrapa, o Pantanal apresenta quase 2.000 espécies de plantas já identificadas e classificadas de acordo com o seu potencial, e algumas delas apresentam um vigoroso potencial medicinal. O solo da planície pantaneira foi formado a partir de fragmentos vindos de terrenos mais altos. É uma superfície pouco permeável. As características deste solo são resultados das constantes inundações. Como há excesso de água, a decomposição de matéria orgânica se dá de forma mais lenta e difícil, o que diminui a fertilidade do solo, que só chega às regiões quando eles voltam a secar. Quando as chuvas param e os terrenos secam, fica sobre a superfície uma mistura de areia, restos de animais e vegetais, sementes e humus, camadas essas que tornam o solo mais fértil. Nos terrenos mais altos e mais secos, o solo é arenoso e ácido. Nestes locais, a água é absorvida e retida no subsolo, em lençóis freáticos. Estes solos também são limitados em relação à sua fertilidade. A planície é o tipo de relevo predominante no Pantanal. Quando a planície está alagada, no meio das águas, podem ser vistas elevações arenosas com até 6 metros de altura.
Essas elevações são chamadas e conhecidas como cordilheiras. Cercando as planícies, existem alguns terrenos mais altos, como chapadas, serras e maciços. O mais famoso maciço é o do Urucum, em Mato Grosso. No grande ecossistema chamado Pantanal, a água é um elemento que regula a vida. Estamos falando da maior planície alagável do mundo. Calcula-se que cerca de 180 milhões de litros de água entram na planície pantaneira por dia. Mas de onde será que vem toda essa água? As enchentes ocorrem nos meses de chuva. Nessa época, o volume dos rios que cortam a região aumenta. Com isso, as planícies pantaneiras, que têm baixo declive, ou seja, são pouco inclinadas, retêm as águas que por ela passam. Como o solo das planícies é pouco permeável, ela não consegue absorver todo o volume de água que acaba por inundar grandes áreas. E assim, são formadas lagoas, baías, pântanos e brejos, que permanecem ligados através dos cursos dos rios. Destacam-se como importantes rios da região o Cuiabá, o São Lourenço, o Itiquira, o Correntes, o Aquidauana e o Paraguai. Todos eles fazem parte da bacia hidrográfica do Rio da Prata, que engloba grande parte do sudoeste brasileiro. O clima do Pantanal é classificado como tropical, caracterizado por temperaturas elevadas. A região apresenta duas estações bem definidas: o verão chuvoso, de outubro a março, quando a temperatura fica em torno de 32 graus Celsius, e o inverno seco, de abril a setembro, quando a média de temperatura é de 21 graus Celsius. As chuvas fortes são um fator determinante da paisagem pantaneira. Elas propiciam as cheias, que mudam a cara da vegetação e também a vida de animais e homens por alguns meses do ano. A preservação do Pantanal depende da manutenção do ciclo hidrológico, que permite o subir e o baixar das águas e a inter-relação entre as espécies. Qualquer mudança nesse ciclo pode comprometer os ecossistemas ali presentes e modificar toda a paisagem natural. A pecuária não sustentável, a monocultura da cana-de-açúcar e da soja e a contaminação de solos e dos recursos hídricos com insumos agrícolas são pontos de alerta. Qualquer impacto negativo nas nascentes e cabeceiras dos rios pode, por exemplo, alterar de forma drástica toda a planície inundável. Da mesma forma, grandes projetos de infraestrutura previstos para serem realizados na região, como a instalação de hidrelétricas nas cabeceiras dos rios e a construção de hidrovias no Rio Paraguai, podem impactar negativamente se forem executados sem considerar as características naturais nativas da região. Além disso, atualmente, o Pantanal passa pela sua fase mais crítica das últimas décadas. O bioma enfrenta uma de suas maiores secas da história recente. Sofre com o desmatamento e tem o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. Segundo especialistas, a principal causa da expansão do desmatamento no Pantanal é o crescimento do agronegócio na região, que, aliadas ao cenário de redução de chuvas ocorrido no primeiro semestre deste ano, com o menor nível dos rios e, principalmente, a seca e os incêndios de grandes proporções, indicam que essa situação drástica do Pantanal está sendo bem intensa. Também fazem uma menção de que o que está ocorrendo possa ser um novo normal, como consequência das mudanças acumuladas causadas pelo homem, que alteram o ciclo de chuvas, de seca e das inundações naturais do Pantanal. Principalmente as mudanças relacionadas à degradação lá da Amazônia,
que afeta duramente o fenômeno conhecido como rios voadores, no qual a corrente de umidade que surge lá na floresta amazônica origina uma grande coluna de água que é transportada pelo ar a vastas regiões da América do Sul, dando vida a praticamente todos os biomas do continente. Ambientalistas ressaltam que é importante que as autoridades estejam atentas ao Pantanal de modo permanente. Eles ressaltam que a incerteza sobre o futuro do bioma, que pode continuar sofrendo com a seca e queimadas intensas nos próximos anos, é preocupante. Portanto, para que essa harmonia entre homem e natureza dure ainda por muitos e muitos anos, é imprescindível a conscientização de todos sobre a conservação da região, evitando o desmatamento, combatendo a caça de animais silvestres, tendo cuidado durante as navegações e também cobrando o posicionamento das autoridades, com a intensificação da fiscalização e combate à degradação do bioma de modo efetivo, para que assim tenhamos esta linda paisagem natural para apreciarmos por muito e muito tempo. Agora é com você. Vamos ver se você será capaz de realizar os exercícios das páginas 9 e 10. Nestas perguntas, vocês encontrarão todas as respostas no texto que estão nessas páginas. Poderão também consultar o MDC, o Material Didático Carioca, que é aquele livrinho azul, a apostila semestral, na página 197, que está falando sobre o bioma Pantanal. Agora, que tal um joguinho? Estarei disponibilizando na descrição deste vídeo o link de um jogo sobre os biomas brasileiros. Então, brinque, divirta-se e, principalmente, teste os seus conhecimentos com diversão e alegria. Belezinha? E para finalizar o material desta semana, uma música, uma linda imagem do Pantanal e uma frase para reflexão. Então, bons estudos e até o próximo material. Tchau, tchau!